Meu primo preparou um jantar agradável e convidou toda a família para anunciar que está grávida do meu marido. Quando eu era uma garotinha de apenas 3 anos, meu avô, com quem eu era muito próxima, faleceu. Ele era um homem muito bondoso. Como eu era a única neta com quem ele realmente pôde passar tempo, ele me deixou uma grande quantia de dinheiro. Minha mãe e sua irmã, minha tia Lisa, também receberam uma quantia substancial dele. No entanto, minha tia não pensou no futuro e gastou toda a sua parte em vez de economizar uma parte para seu futuro ou para seus filhos que ainda não tinham nascido. À medida que eu crescia, sempre soube que parte do presente do meu avô não era apenas para eu desfrutar, mas também para ajudar os outros. Então, quando eu era suficientemente madura, decidi usar parte desse dinheiro de forma sábia. Escolhi pagar a educação dos meus 2 irmãos mais novos para garantir que eles tivessem um bom começo na vida. Eu queria estender a mesma ajuda aos filhos da minha tia, como meus primos, achando que era a coisa certa a fazer, considerando o legado que nosso avô deixou. No entanto, as coisas ficaram complicadas com minha prima Maura. Ela tinha 22 anos e tinha uma visão diferente sobre o dinheiro. Em vez de aceitar ajuda com a educação, como seu irmão fez, Maura exigiu que eu lhe desse $1 milhão em dinheiro. Ela alegou que, como nosso avô me conhecia e deixou mais para mim, eu de alguma forma devia essa quantia a ela. Tentei explicar que nosso avô queria que usássemos o dinheiro com sabedoria, não apenas entregá-lo. Eu não concordei em dar-lhe o dinheiro dessa forma, o que levou a alguma tensão entre nós. Quando eu tinha 20 anos, encontrei-me em uma situação difícil. Fiquei grávida, e o pai do meu filho deixou claro que não estava pronto para ser pai e nos deixou. Durante esse tempo, pensei muito sobre família e justiça. Parecia injusto para mim que Maura não tivesse recebido nada do nosso avô enquanto seu irmão tinha. Então, decidi dar-lhe $30 mil para ajudar. Este gesto mudou o nosso relacionamento para melhor. Foi a primeira vez que conseguimos ter uma conversa sem discussões ou ela ficar chateada comigo. Continuei a apoiá-la, especialmente quando ela se tornou mãe. Ajudei-a com seu bebê, dando conselhos, cuidando dele e simplesmente estando lá para ela. Com o tempo, ela começou a me chamar de tia, e nosso vínculo se fortaleceu. Passamos muito tempo juntas, e eu realmente valorizo esses momentos. No entanto, minha tia Lisa nunca aprovou a forma como lidei com o dinheiro. Ela sempre acreditou que eu deveria ter dividido minha herança igualmente com seus filhos, apesar do que nosso avô havia decidido. Ela até tentou influenciar o irmão de Maura, Maurice, enchendo sua cabeça com coisas negativas sobre mim. Isso causou muita confusão na família, especialmente quando eu estava planejando meu casamento aos 25 anos. Eu queria que Maura fosse minha dama de honra para mostrar o quanto ela era importante para mim e como nosso relacionamento havia melhorado. Mas minha tia via isso de forma diferente. Ela disse a Maura que eu estava pedindo para ela ser dama de honra para envergonhá-la, especialmente porque o namorado de Maura a havia deixado depois que o bebê nasceu. Reafirmei para Maura que isso não era verdade, que eu realmente a valorizava e a amava. Infelizmente, a influência da minha tia era forte e isso criou muita tensão. A situação escalou quando minha tia e alguns membros da família tentaram sabotar meu casamento. Eles chegaram ao ponto de ligar para o local do evento, tentando cancelar a reserva sob falsos pretextos. No final, minha mãe e eu tomamos a difícil decisão de cortar os laços com minha tia e seu lado de família depois que eles quase ruinaram o que deveria ser 2 dias mais felizes de minha vida. Foi uma escolha dolorosa, mas necessária para proteger nossa paz e bem-estar. Quando a pandemia atingiu, tudo mudou para muitas pessoas, e não foi diferente para minha prima Maura. Ela perdeu o emprego e estava lutando para cuidar de seu filho, meu sobrinho. Desesperada, ela me procurou, pediu desculpas pelo passado, especialmente pelo que aconteceu no meu casamento. Ela me disse que entenderia se eu não pudesse perdoá-la, mas que estava realmente pedindo pelo bem do filho dela, não pelo dela. Já fazia um tempo que eu não via meu sobrinho e sentia muita falta dele. Então, apesar de tudo o que havia acontecido, decidi ajudar. Convidei Maura e seu filho para se mudarem para minha casa, onde moravam eu, meu marido e nosso bebê de 5 meses. A ideia era dar a ela uma chance de encontrar um novo emprego e se reerguer sem ter que se preocupar com despesas imediatas. Morarmos juntas nos deu a chance de consertar nosso relacionamento. Maura foi realmente útil em casa. Ela frequentemente cuidava da minha filha também, me dando algumas pausas muito necessárias, como aproveitar um longo banho relaxante. Durante sua estadia,
Ela e meu marido também ficaram bastante próximos, mas isso não me pareceu estranho na época. Meu ex sempre enfatizou a importância de não guardar rancor, especialmente porque isso poderia impactar negativamente as crianças. Ele era um professor que trabalhava com crianças e entendia bem essas dinâmicas. Mal sabia eu que o conselho sobre não guardar rancor tomaria um novo significado quando descobri que meu marido teve um caso com Maura, que resultou em um filho. Minha prima teve um bebê com o homem que deveria ser meu parceiro. Enquanto isso, minha tia também começou a mudar sua atitude em relação a mim. Ela começou a agir de maneira mais civilizada e, por um momento, parecia que nossa família estava se curando de todos os conflitos e mal-entendidos passados. Eu tinha sido rotulada como a ladra da família por tanto tempo por causa de como escolhia administrar a herança. Mas parecia que esses dias estavam finalmente atrás de nós. Eu pensei que as coisas estavam melhorando, que talvez pudéssemos ser uma família novamente, sem os ressentimentos antigos. Mas, como diz o ditado, e quando pensei que estávamos fora do bosque, a vida lançou outra curva. Com a revelação da traição do meu marido, foi um lembrete doloroso de que, às vezes, os desafios que enfrentamos não são apenas externos, mas também dentro das paredes da nossa própria casa. A traição atingiu seu pico há uma semana, quando Maura decidiu que era hora de fazer um grande anúncio. Ela se esmerou em preparar um jantar delicioso e arrumar a cozinha lindamente. Ela convidou toda a família, meus pais, primos e nossos irmãos. Todos pensaram que era apenas um agradável jantar em família, até que ela revelou a notícia de que estava grávida e que o pai era meu marido. O choque e a dor foram imediatos. Eu me senti completamente traída e humilhada na frente de todos. Meu marido tentou se explicar, defender suas ações, mas não havia desculpa que pudesse compensar o que ele fez. No calo do momento, dominada pelos emoções, e eu disse a ambos para serem de casa. Enquanto minha família imediata, meus pais e irmãos, me apoiavam e ficaram ao meu lado, minha tia adotou uma postura diferente. Ela argumentou que eu não tinha o direito de expulsar Maura e meu agora ex-marido. Ela alegou que, como Maura estava com ele, eles mereciam ficar na casa. Tive que me manter firme. Disse-lhe claramente que meu ex não possuía nada, que ele não tinha dinheiro sem mim. Deixei claro que a casa e tudo nela pertenciam a mim. A única coisa que ele levaria disso era a obrigação de pagar pensão alimentícia. Meu nome estava em todas as escrituras e contas, e eu não estava disposta a deixá-los me manipular ou intimidar a ponto de desistir do que era meu por direito. Essa situação reforçou minha necessidade de me proteger e proteger meus bens. E embora seja doloroso lidar com a traição familiar e um casamento desmoronando, estou determinada a seguir em frente com o apoio daqueles que realmente se importam comigo. O caminho à frente será desafiador, mas com o apoio da minha família, estou pronta para enfrentar o que vier. Sou eu a culpada? Eles estão morando com os pais do meu ex, já que ele era um pai que ficava em casa e nenhum dos dois tem emprego. Edith, não acho que meu marido tenha se apaixonado por isso ou que soubesse da gravidez. Durante o jantar, ele também ficou surpreso como eu e realmente acredito que ele também descobriu sobre a gravidez ali. Mas eu não me importo se ele sabia ou não, ele fez isso e eu não vou ficar por perto e ser a madrasta gentil. Muitos de vocês estão preocupados com a questão da pensão alimentícia. Consultei meu advogado e já discutimos isso. Ele me disse que, como eu já tenho dinheiro e ele estava desempregado na época, poderia ser difícil, mas que se eu quisesse, poderia conseguir. Estou pensando nisso. Meu primo e o resto da minha família, meu irmão e outro primo, não receberam herança porque meu avô não os conheceu. Meu primo não recebeu uma parte, mas paguei pela faculdade dele como fiz com meu irmão e, se ele quiser comprar uma casa ou ter um casamento bonito, eu pago por isso. Isso não é falso, por mais que eu gostaria. Eu sei que às vezes é melhor acreditar que algumas histórias não são reais, mas há famílias como a minha e piores. Eu tive que crescer sentindo que minha única família era meu irmão e meus pais, já que todos me tratavam como uma ladra por algo que eu não escolhi, nem entendi. Quando finalmente consegui ter o dinheiro, o dano já estava feito, mesmo quando eu queria ajudá-los. Dar-lhes dinheiro só me fazia sentir que eu estava aceitando aquele comportamento, como se eu estivesse pagando meus agressores por me tratarem mal. Se você acha que isso é falso, tudo bem, mas não é. Comentários principais. Ler isso me fez sentir um nó no estômago. É óbvio que ela planejou isso desde o início, na esperança de tomar o que é de Opie porque ela se sente no direito. Eu realmente espero que Opie corte tanto o ex-marido quanto a prima da vida dela completamente e não mantenha contato.
E que eles sofram pelas más escolhas que fizeram. Sério, nunca fiquei tão bravo antes. Essa é a maior traição. Eu adoraria ver como eles lidam sem o dinheiro ou os bens de Opie e quanto tempo leva para eles voltarem implorando a Opie por dinheiro. Opie não deve nada a eles e espero que Opie se mantenha firme. História 2. Quando eu tinha apenas 12 anos, minha vida deu uma guinada dramática. Meu pai decidiu se casar novamente logo após o falecimento da minha mãe. A mudança foi monumental e incrivelmente difícil. Perder minha mãe foi a parte mais difícil e, de repente, eu tive que me adaptar a uma situação de vida completamente nova que me parecia muito estranha. Veio então minha madrasta, uma mulher que eu não conseguia chamar de mãe porque ela simplesmente não encarnava o que essa palavra significava para mim. Assim que ela se mudou, começou a apagar todas as lembranças da minha mãe. Ela metodicamente removia os pertences da minha mãe de toda a casa. E não parou por aí, ela até passou pelo meu quarto, recolhendo e levando embora qualquer coisa que pertencesse à minha mãe. Parecia que ela estava tentando apagar a memória dela, que era tudo o que eu tinha. Seu tratamento para comigo era frio e distante, e durante esse tempo, meu pai não fez nada para me defender. Parecia que ela tinha uma influência significativa sobre ele, e com o tempo, meu relacionamento com meu pai deteriorou. A situação chegou ao ponto de ruptura quando eles descobriram que estavam esperando um bebê juntos. Aos 15 anos, fui expulsa de casa. Parecia uma traição ser forçada a deixar o que tinha sido meu lar. Com poucas opções disponíveis, fui morar com parentes do lado da família da minha mãe. Foi um santuário em um momento de necessidade, mas com o passar dos meses, não conseguia deixar de sentir que estava excedendo minha estadia, apesar de nunca me terem feito sentir indesejada. Eventualmente, consegui estabilizar minha situação o suficiente para alugar um pequeno lugar só meu. Mantive contato com a família da minha mãe, que foi incrivelmente solidária e forneceu uma ponte para o passado que minha madrasta tentou cortar. Tomei a decisão consciente de não contatar meu pai. Havia uma mistura de orgulho e dor que me impediu de procurá-lo. Por que eu deveria aparecer na porta dele pedindo para ser aceita de volta em uma família que aparentemente seguiu em frente sem mim? Eles tinham seu novo filho e parecia que me esqueceram. A família da minha mãe me mantinha informada sobre a vida dele, mas nunca senti vontade de reconectar. No entanto, tudo mudou quando meus avós me chamaram um dia e me disseram que meu pai estava expressando o desejo de consertar nosso relacionamento. Ele queria me procurar e reparar o que havia sido quebrado. Essa notícia mexeu com uma mistura de emoções em mim. Apesar das minhas reservas, o desejo de uma conexão com meu pai, de ter alguma semelhança de família novamente, era forte. Após alguma reflexão, decidi dar a ele outra chance. Não foi fácil deixar de lado as mágoas passadas, mas senti que valia a pena explorar se pudéssemos encontrar algum terreno comum e reconstruir parte do que havia sido perdido. A vida é muito curta e percebi que guardar ressentimentos não me ajudaria a seguir em frente. Então, com um otimismo cauteloso, concordei em encontrá-lo e ver se podíamos começar um novo capítulo, onde ambos reconhecêssemos nossos erros passados e trabalhássemos em direção a um relacionamento melhor. Isso começou quando comecei a ver meu pai novamente, mas apenas no espaço neutro da casa dos meus avós. Depois de um tempo, ele e minha madrasta queriam que eu fosse à casa deles. Começaram a falar do meu meio-irmão, que agora tem 13 anos e faz diálise em casa. Mencionaram que estavam procurando um doador de rim para ele. No início, as conversas foram cautelosas, mas então meu pai deu um passo além. Ele me pediu diretamente se eu consideraria ser uma doadora de rim para meu meio-irmão, que eu realmente não conhecia. Meu pai parecia assumir que eu concordaria automaticamente e começou a planejar os detalhes das fases pré- e pós-operatórias como se já estivesse decidido. Isso me deixou extremamente desconfortável. Parecia que o principal motivo pelo qual ele entrou em contato era para ver se eu poderia ser uma doadora. Eu disse claramente que não iria fazer o teste e que ele precisava respeitar minha decisão,
Caso contrário, eu estava totalmente preparada para cortar todos os laços novamente. Em vez de entender, ele fez um grande escândalo, tentou me fazer sentir culpada e até me chamou de egoísta por guardar rancores passados. Parei de visitar depois disso. Ignorei suas ligações e mensagens, que continuavam me instando a reconsiderar. Eles até tentaram envolver meu meio-irmão na situação, usando-o emocionalmente para me manipular a concordar. Parecia tão errado e doloroso perceber que, depois que eu estava pronta para perdoar e superar nosso histórico, eles ainda poderiam me ver apenas como um meio para um fim. Doía pensar que, após eu estar pronta para perdoar e superar nosso histórico, eles ainda poderiam me ver apenas como um meio para um fim. Edith, devo mencionar que sou um homem de 28 anos. Tenho um trabalho estável, mas infelizmente não consegui entrar na faculdade. Passei por uma fase difícil na vida, não consegui me concentrar em obter um diploma e comecei a trabalhar desde jovem, o que agora me beneficiou muito. Comentários principais. Opie não é um arroz. Eles não são próximos. Escolher doar um rim não é um assunto leve e Opie nem conhece o garoto. Além disso, depois de como o trataram, Opie não tem obrigação de dar-lhes nada, nunca. Se eu fosse Opie, cortaria os laços com eles novamente e nunca concordaria em falar com eles. Eles trouxeram isso sobre si mesmos, eles vão lidar com isso. História 3. Os pais do meu marido se separaram quando ele tinha 24 anos porque seu pai foi pego traindo. Ele não estava apenas traindo com qualquer pessoa, mas com minha tia Sara. Bem, ela não é realmente minha tia de verdade, mas sempre foi super próxima da minha mãe, então eu sempre a chamei de tia Sara. Meu sogro e Sara se conheceram pela primeira vez na minha festa de noivado e as coisas desandaram a partir daí. Eles começaram a se ver apenas um mês depois. Agora, Sara foi casada antes por cerca de 10 anos, mas seu marido a deixou depois de descobrir que ela não podia ter filhos, o que foi muito difícil para ela, porque ela sempre quis tê-los. De qualquer forma, o pai do meu marido costumava trabalhar para uma grande empresa, propriedade do avô do meu marido, por parte de mãe. Quando todos descobriram sobre o caso, ele foi demitido e perdeu todos os benefícios e o estilo de vida luxuoso a que estava acostumado. Isso tornou as coisas super complicadas, e rapidamente, meu marido decidiu que não queria mais nada com seu pai. Na mesma época, sua mãe, que não trabalhava, pediu o divórcio, mas o pai não perdeu o emprego até depois que o divórcio foi resolvido. Isso significava que ele tinha que pagar uma grande quantia de dinheiro para sua ex-esposa. Depois de perder o emprego, o estilo de vida luxuoso se foi, mas ele ainda tentou viver como antes e acabou gastando todas as suas economias muito rápido. Ele tentou algumas vezes consertar as coisas com a mãe do meu marido, mas ela não estava aceitando. Agora ele está morando em um apartamento não tão bom com Sara. Mesmo que Sara não seja casada com o pai do meu marido e eles realmente não sejam próximos, ela anda por aí dizendo às pessoas que meu marido é seu enteado e como ela está orgulhosa dele, o que realmente irrita meu marido, mas ele não fala com ela, então nunca disse para ela parar de dizer isso. Recentemente, descobri que estou grávida. Desde que ficamos em quarentena, tenho feito muitas videochamadas com minha mãe para nos atualizarmos. Meu marido às vezes se junta a nós, mas dessa vez ele não estava em casa. E adivinem. Durante a chamada, notei que Sara estava lá com minha mãe. Ela começou a se intrometer e perguntar como estava o filho dela. Ignorei a pergunta dela e tentei focar a conversa em mim e minha mãe, mas ela continuava interrompendo. Eventualmente, Sara perguntou como estava o netinho dela. Eu fiquei irritada e disse que meu bebê já tinha avós e que ela não era uma delas. Ela começou a argumentar que era avó por afinidade e eu fiquei cada vez mais irritada e a xinguei, terminando a conversa dizendo que ela nunca seria a avó do meu filho e encerrei a chamada. Para ser honesta, tenho muita raiva acumulada de Sara. Durante muito tempo, minha sogra foi muito fria comigo e eu sei que ela guardava algum ressentimento por mim por indiretamente causar o caso. Ela já se desculpou muito e somos muito próximas agora, mas durante esse tempo, uma parte de mim estava aterrorizada de que meu noivo terminasse o relacionamento por causa disso. Se Sara realmente me visse como sobrinha, como ela diz, acho que não teria feito algo assim, sabendo que eu também poderia enfrentar consequências se fosse pega.
Minha mãe acabou me ligando de volta mais tarde para me dizer que eu fiz Sara chorar e que eu estava agindo como uma criança, já que sabia que ela nunca teria filhos e essa era a única chance dela de ser avó. Não poder ter filhos sempre foi um ponto sensível para Sara e eu sabia disso, então uma parte de mim se sente mal, apesar de tudo que ela fez. Comentários principais. Opie não é um arrow. Eu não entendo o que acontece com todos esses padrastos ou parceiros significativos que acham que ter um caso e acabar com o casamento de alguém fará deles um pai ou mãe querido pelos filhos do parceiro. História 4. Um pouco de contexto importante. Minha sogra foi criada em uma família abusiva. Ela era o bode expiatório porque era a única criança que não passava por branca e tinha dislexia, o que seu pai não acreditava ser uma coisa real. Ela cortou contato aos 18 anos e seus pais não foram ao seu primeiro casamento. Quando o pai da sogra morreu, sua mãe procurou reconectar. Elas estão levando muito devagar. A família do meu noivo tem um lindo colar de herança que vai para a filha mais velha no dia do seu casamento. É de diamantes e safiras e incrivelmente lindo. A avó do meu noivo ofereceu para mim em vista do nosso próximo casamento e eu aceitei felizmente. A sogra era a única filha e deveria ter ido para ela, mas ela estava afastada na época. A sogra também está noiva e se casará logo após mim. Quando soube que sua mãe me deu o colar, ela ficou muito chateada. Disse que estávamos a ignorando. Eu me senti mal, mas também senti que ela é uma mulher de 43 anos e eu estou apenas começando. A mãe da sogra disse que não sabia que a sogra se sentia fortemente sobre isso e ofereceu dar-lhe algo em seu lugar, mas ela não quis. Após o jantar em família, a avó do noivo entrou em contato e pediu o colar de volta. A sogra aparentemente disse que nunca a perdoaria se não recebesse. Eu entendo a dor, mas a avó não pode mudar o passado e a sogra tem muitas joias bonitas. O noivo dela lhe deu algumas peças lindas. A avó implorou por isso de volta e disse que não poderia perder a filha novamente. Eu disse que me sentia horrível, mas é meu agora e significa muito para mim. A avó voltou enquanto eu estava no trabalho e ameaçou nos acusar falsamente de roubo. Meu noivo estava nervoso e cedeu, devolvendo a ela. Eu fiquei furiosa e liguei para ela dizendo que ela roubou de mim e que não se pode retirar um presente. Também informei a sogra que não irei ao seu casamento porque não quero vê-la usando isso e ela mostrou que não tem respeito por mim. Estou considerando desinvitar a avó do nosso casamento. Meu noivo vai me apoiar, mas outras famílias acham que estou sendo muito dura. Comentários principais. Eu acho que Opie é um arrow neste caso. Se Opie está disposta a contribuir para a miséria de uma família para manter um colar, isso não pode significar muito para a família cuja história é baseada nisso. Nesse ponto, é um colar sem significado, que provavelmente vale muito, o que torna Opie uma interesseira e nada mais. Além disso, o que significa em ela tem 43 anos e eu estou apenas começando. Como Opie está dizendo, a sogra é velha demais para ter um colar bonito. Opie, a sogra tem apenas 43 anos.